Bom dia com Maria. Hoje, dia 17 de dezembro, bem pertinho aí estamos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria, então vamos partilhar com vocês mais um Bom Dia com Maria. Eu queria hoje ler a leitura, para depois fazer um complemento com o Evangelho, tá? A leitura está em Gênesis 49, no versículo 2, e depois tem versículos que não são contínuos. Então vai dizer assim: Naqueles dias Jacó chamou seus filhos e disse: Juntai-vos e ouvi. Filhos de Jacó, ouvi Israel vosso pai. Judá, teus irmãos te louvarão. Pesará a tua mão sobre a nuca de teus inimigos. Se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, subistes meu filho da pilhagem. Ele se acha e se deita como um leão, e como uma leoa, quem o despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre teus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui vai dizer, o profeta que não sairá o cetro, não vai ser tirado o bastão de comando, até que venha aquele a quem pertencem, a quem nós temos que obedecer. Era uma profecia há muitos milhões de anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. É porque foi preparado um povo santo, e de descendência em descendência, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois no Evangelho, Evangelho de São Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, vai dizer então a genealogia de Jesus, tá? E eu vou fazer o Evangelho abreviado. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. José, então, ele era dessa linhagem de Davi. E José, sabemos, é o pai adotivo de Jesus. É muito importante nós sabermos de onde nós viemos. Quem são os nossos antepassados? Os antepassados de Jesus, se for ver humanamente falando, porque Jesus era 100% Deus e 100% homem, então ele tinha os seus antepassados. Existiram ali homens e mulheres santos e homens e mulheres também com muitos problemas. Assim também são os nossos antepassados. Temos uma linhagem, temos pessoas que nos antecederam. O que eles viveram, você sabe? Você conhece a história dos seus avós, bisavós, tataravós? Pelo menos 4 gerações antes de você conhece? É muito interessante nós sabermos. E aí fazer, sabe aquela pesquisa? Eu te convido a você fazer isso antes do Natal. Dá uma pesquisada. Os seus pais é fácil, Então, seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Essas 4 gerações antes de você. Como que era a vida deles na linha familiar, na linha espiritual? O que eles acreditavam? Qual era a sua religião? O que eles seguiam? A sua vida pessoal, moral, a sua vida financeira e profissional. É muito importante sabermos, porque tudo aquilo que de bom que eles deixaram para nós devemos ser gratos, devemos ter gratidão. E tudo aquilo que também fizeram de negativo, nós devemos dizer a Jesus que não aceitamos essas heranças. Mas Jesus Cristo, ao morrer na cruz,
Ele nos libertou de tudo isso. Sim, Ele fez a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Muitas vezes carregamos nas nossas costas também costumes, crenças, não é verdade? Desamores, falta de religião, que veio lá do passado. Eu vou contar uma historinha. Existia um homem que o desejo dele era comer um pernil inteiro assado. Ele queria ver aquele pernil na mesa assado. Bem propício agora, né? Vésperas de Natal. Quando ele trouxe o pernil, e todas as vezes que ele comprava, quando o pernil estava pronto, ele ia ver, a sua esposa tinha cortado o pernil no meio. E ele dizia: mas cortou o pernil? Ficava decepcionado. Até que um dia ele não aguentou e falou para ela: por que você corta o pernil? Eu queria ver o pernil inteiro sobre a mesa para a gente comer. E aí os filhos perguntou: mãe, por que você corta o pernil? Aí ela falou assim: eu não sei, é porque a mãe cortava. Aí os filhos inconformados: a senhora corta o pernil porque a mãe cortava? Nós vamos perguntar então para a avó. Chegaram lá, né, que era a mãe da mulher, vó dessas jovens. Vó, quando a senhora faz o pernil, a senhora sempre corta ele? Sim. E por que a senhora corta o pernil, não faz ele assado inteiro? Porque a bisa de vocês cortava o pernil. E aí as jovens: nossa, deve ter um segredo aí. A senhora não sabe por que tem que cortar o pernil? Não, minha mãe fazia assim e eu também faço assim. Então, era a mãe, a avó e a bisa. Vamos lá para nós saber por que a bisa, né, cortava. Chegou lá na bisa, falou para ela: bisa, quando a senhora fazia o pernil, a senhora sempre fazia ele cortado? Sempre. E por que a senhora cortava o pernil? Que todo mundo diz que corta o pernil, que tem que cortar o pernil para assar. Aí ela falou: porque não cabia na minha panela, não cabia no meu forno. Entendeu? Então muitas vezes nós podemos estar cortando o pernil, simplesmente porque alguém lá no passado cortou. Estou dando um exemplo, né? Assim é na vida espiritual. Por que você faz isso ou por que você não faz isso? Porque foi nos passado. Na vida moral, por que será que acontece, né? Famílias inteiras alcoólatras. Aí o filho bebe, o pai bebeu, o avô. Se você for ver, então o porquê não descobrir suas raízes, suas origens? Fica mais fácil. Faça diferente, faça um pernil diferente. Somos convidados a fazer a diferença. Costumes e crenças limitantes dentro de casa. Entendem? Palavras que disseram, que falaram e a gente acaba repetindo-as. Por que isso? Não sei, minha mãe falava, meu pai falava, minha mãe fazia, meu pai fazia, meus avós faziam. Mas tem sentido? Então veja bem, nessa genealogia de Jesus, existia uma promessa. E a promessa dos antepassados de Jesus é que o cetro não será tirado, nem o bastão, né? Que é a autoridade dada por Deus, simboliza a autoridade dada por Deus, né? De comando dentre teus pés, até que venha aquele quem pertencem, a quem obedecerão os povos. Ou seja, na linhagem de Jesus havia uma promessa. Os antepassados de Jesus, eles viviam uma esperança de algo novo que iria acontecer. E na nossa história, e na nossa linhagem, nos nossos antepassados, quais eram as promessas que eram feitas? Quais eram os propósitos que eram feitos? Eles acreditavam em quem? Bom, se acreditavam no Deus vivo e verdadeiro, devemos dizer obrigado, Senhor. Se eles não acreditavam no Deus vivo e verdadeiro e nem vivia isso, então devemos pedir perdão por eles. Perdão, Senhor. Perdão e misericórdia pelos meus antepassados até a 4ª geração. E eu vou fazer a diferença através da minha linhagem, da minha casa, Senhor. Eu farei a diferença. Então somos convidados a refletir isso antes do Natal. Combinado assim? O nosso muitíssimo obrigado a você que está conosco
que colabora um ano inteiro junto com a gente, compartilhando os nossos programas, comprando os nossos produtos, orando por nós, e nós estamos orando por vocês. Essa semana, hoje então, nessa sexta-feira, teremos então o nosso último momento de oração deste ano, aberto para o público. Venha orar conosco, nós vamos meditar, refletir sobre o Natal. Que você possa estar aí então com a gente, se assim você puder. E esse final de ano, vigiemos e oremos. Cuidado, festeje sim, se alegre sim, mas não esqueça do aniversariante, não esqueça do Senhor Jesus, não esqueça do menino Jesus. O aniversariante é Ele. Qual o presente que eu e você temos para entregar a Jesus neste Natal? Que seja então o nosso coração, que Ele possa entrar com liberdade dentro do nosso lar. Ele, Maria e José. Então, Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Tenha um bom dia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer.